Oi pessoal, aqui é a Mari. Hoje vamos começar um assunto muito importante, que ele é um dos conectivos mais pedidos em questão de concurso. Sempre que eu tô procurando exercício para trazer aqui para vocês, ele é o que aparece, nossa, em muitos casos mesmo. Então eu marquei ele com bastante destaque porque ele é muito importante. Então, conectivo implicação. Podemos chamar de implicação ou condicional, que vem realmente de condição. O símbolo dele é uma setinha para a direita, e aqui tem um exemplo. Se eu passar na prova, então irei ao cinema. Essa é uma estrutura muito conhecida, que a gente fala que é uma das mais básicas, que é utilizando as palavras-chave se, então. Então, se, sentença 1, então, sentença 2. Lembrando que tanto a 1 quanto a 2 podem ser sentenças compostas, ou seja, terem outros conectivos aqui. Nesse caso, são sentenças simples, porque é um exemplo mais básico. Então, passando para a notação simbólica, eu chamei essa expressão de P, essa de C. Então, a minha notação fica P implica C. Só tomar uma aguinha aqui. Mas, esse conectivo também não é só representado pelo se então. Nós temos um conjunto de expressões que também se referem a essa condição. Então, eu trouxe aqui para vocês vários exemplos, ó. Lembrando que todas essas expressões, essa ordem do A e o B, se referem a essa expressão. A setinha B. Por quê? A setinha B é diferente de B setinha A, tá? Então, se eu estivesse falando de B setinha A, aqui eu inverteria tudo B com A, tá? Então, todas essas expressões é para A setinha B, tá? Então, vamos lá. Se A, então B, A implica B, A logo B, A só se B, A somente se B. Aqui eu faço uma ressalva, porque existe também uma expressão que é A, C e somente B. A, C e somente B, ela se refere ao conectivo bicondicional, é um outro conectivo. Então, tem que ficar esperto quando é esse somente se B, tá? Então, A somente se B, apenas isso. B segue de A, porque B é como se fosse uma consequência, né, do que está acontecendo antes. Então, A é uma condição suficiente para B. Basta A para B, então basta acontecer o A para acontecer o B. Então, tem que acontecer o A para acontecer o B, tá? Essa é a relação entre os dois, de condição. E B é uma condição necessária para A. Esses dois casos eu também vejo bastante em exercícios, tá? E por que eu reforço tanto da ordem? Tem exercício que fala assim, indique qual que é o antecedente e qual que é o consequente. Então, eu tenho uma expressão em português e tenho que indicar o que é. Então, essas palavrinhas-chave vão ajudar bastante a gente nessa identificação. Então, tendo a setinha aqui para a direita, o que está antes dela, na esquerda, é chamado de antecedente, e o que está depois é chamado de consequente. A gente vai ter um exercício só para a gente identificar antecedente e consequente, com diferentes exemplos aqui de expressão. Então, vamos montar a nossa tabela verdade, a qual também não é tão intuitiva quanto E e quanto O. Para a gente explicar, eu vou trazer o exemplo de novo aqui. Se eu passar na prova, então irei ao cinema.
Então, lembra, basta A para B. Precisa acontecer o que está no antecedente para acontecer o que está no consequente. Então, essa expressão inteira só vai ser verdade se acontecer as duas coisas, certo? Esse é o primeiro caso. Então, se eu passar na prova e eu for ao cinema, o que eu disse aqui realmente aconteceu. Então, tudo é verdade. Eu passei na prova e fui ao cinema depois. Então, verdadeiro com verdadeiro, eu tenho verdadeiro. Mas, e se eu passei na prova, mas eu não fui ao cinema? Se eu passei na prova e não fui no cinema, eu não cumpri o que eu queria dizer aqui. O que eu falei não foi verdade. Então, se aqui foi verdadeiro e aqui for falso, toda a minha expressão é falsa. Mas e agora? Se eu não passar na prova, como ir ao cinema é uma consequência do passar na prova, eu dando a certeza que eu não passei, se eu fui ou não depois, vocês concordam que não é relevante porque eu já não passei na prova? Então, a gente fala que esse conectivo, quando o antecedente ele é falso, ele deixa um quê de dúvida no ar em relação ao consequente. O que isso quer dizer? Quando essa parte for falsa, independente se isso aqui for verdade ou não, aqui já é falso. Então, não me importa se é verdadeiro ou falso, porque não vai acontecer tudo. Então, tudo acaba sendo verdade, porque eu não passei na prova. Então, na implicação, o único caso que é falso é quando eu sei que aquela coisa aconteceu e a sua consequência, que teria que ter acontecido, porque o antecedente aconteceu, não ocorreu. E aí eu deixo tudo falso. Agora, se essa parte não acontecer, como isso é uma consequência, se aconteceu ou não, não tem problema, porque eu já não aconteceu essa. Eu sei que é um pouco difícil essa relação no começo, mas só decorem que... Acabei cortando aqui. Mas só decorem que o único caso falso é quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Decorando isso, saibam que todos os outros é verdadeiro. Às vezes tem exercício que você já identifica que o antecedente é falso. Antecedente ser falso, não me importa o consequente, eu já sei que é verdade. A sentença inteira. Então, facilita bastante, tá? Então, no próximo vídeo eu vou trazer vários exemplos e eu acho que vai ficar bacaninha. Uma coisa que a gente vai aprender também é a relação do conectivo de implicação com o conectivo ou, porque eles têm uma relação de equivalência. Eu posso reescrever uma sentença ou usando o conectivo implicação e vice-versa. Então, no próximo vídeo eu vou mostrar essa relação e fazer exercício. Qualquer dúvida, pessoal, deixe aí nos comentários. Até mais!